Não adicione baterias a uma casa polifásica 3 fases mais neutro. Certo, pessoal? Por quê? Então, primeiro vamos ler o texto para entender o vídeo, certo? Então, vamos ler o texto primeiro. Então, pessoal, você precisará de 3 inversores híbridos monofásicos, 3 baterias. Sendo separados, eles não formarão uma rede sincronizada de 120 graus elétrico para executar uma máquina de 3 fases, ou seja, ligar o motor trifásico, certo? Então já se sabe, se você usar 3 inversores monofásicos, não funciona motores trifásicos, certo? Entenderam até aí? Então a segunda decepção. Esteja ciente que eu apresentei no vídeo passado, porém, inversores híbridos de 3 fases têm menos capacidade do que o inversor híbrido monofásico equivalente. Cálculo, potência demandada, quilowatts por fase, o fato é que você não pode provar que isto é errado. Então, eu apresentei um vídeo na aula passada que híbrido de 3 fases tem menos capacidade do que inversor híbrido monofásico. Olha aí o que aconteceu. Híbrido de 3 fases foi um falso começo. Falso começo, não deu certo. Então, esses inversores híbridos de 3 fases não deu certo. Então, aqui na imagem nós temos à esquerda um inversor trifásico de 10. E à direita nós temos 3 inversores monofásicos de 3.33, porque aqui cada fase é 3.33 kW por fase. Então, eu adicionei aqui um motor, certo? Monofásico, porque aqui é quilowatts por fase, demanda por fase, certo? Potência demandada por fase. Se é potência demandada por fase, eu tenho que usar 3 inversores monofásicos, certo? Entenderam até aí? Se você somar 3.33 mais 3.33 mais 0.33 é 9.9, certo? Não chegou 10, mas aqui é 3.33 por fase, inversor trifásico, certo? Então, vamos começar com o trifásico. Depois nós vamos para o monofásico. Porque você nunca deve adicionar baterias a uma casa polifásica de 3 fases mais neutro. Então nós temos aqui uma carga como exemplo, motor de 4.5 CV. Então, preste bem atenção o cálculo para a potência demandada por fase 3.3 kW. Certo? Isso aqui é uma potência demandada por fase 3.3 kW para o inversor trifásico de 10, certo? Por que 3.33? Então preste aqui os fatores, pessoal. Preste atenção para a matemática. Se você dividir, eu estou convertendo 380 para 220 por fase. Então você tem que dividir 220 volts por 380, 0,58 esse fator. Então você tem que dividir o fator 0,58 por 1,73 para encontrar esse fator 0,33. Então, preste atenção na máquina de calcular. Eu vou calcular agora a potência demandada por fase para o inversor trifásico de 10 kW. Certo? Então se você pegar 10 multiplicado por 0,33 é igual a 3,3, como consta aqui. Por fase, por fase. Então, 3.3 kW por fase dá para funcionar um motor de 4.5 CV. Por que 4.5 CV, pessoal? Isso aqui é calculado. Para você converter isso aqui para cavalos, é só você dividir por 0.636 kW. Dá 4.48, não é isso? O 3.33 dividido por 0.7
4.36, 4.5 CV. Então, um inversor trifásico de 10 por fase, 3.33 kW por fase, dá para acionar esse motor? Claro que não. Por quê? Porque eu tenho que utilizar o código letra F 5 vezes. Porque os motores acima de 3, suas correntes de partida chegam a 5, 6, 7, 8 até 10 vezes. Então vou usar a média letra F, letra código F, letra F, certo? Letra código F é 5 vezes na partida. Então, vou calcular agora a corrente de partida. Não é corrente de pico, chama-se corrente de partida, nome científico. Então, eu vou saber agora se esses inversores híbridos que foram projetados é falso ou não. Porque está aqui, ó, fabricante. Se você dividir 10 kW em 3 fases, dá 3.33 por fase. Foi convertido 4.5, então 4.5 multiplicado pela letra código F 5 vezes na partida, multiplicado por 5, multiplicado por 1000, é igual a 22.000, dividido por 657. 34 amperes. Então o inversor vai desligar em 2 segundos. Então não dá para acionar o motor de 4.5 CV. Então foi feita a conversão de 3.33 kW para cavalo. Então não serve esse inversor, certo? É por isso que você não deve adicionar baterias a uma casa polifásica. Então aqui o inversor desliga em 2 segundos. Agora vamos para o monofásico. Na aula passada eu apresentei híbrido de 3 fases tem menos capacidade do que o inversor híbrido monofásico, que é equivalente. Então, 3 inversores em paralelos. Vamos ver se dá para funcionar essa bomba. Deu 34 amperes. Então preste atenção. Então eu vou dividir 9.900. Ó, você vai ter que dividir 9.900 que tá somado aqui, paralelo, 333 multiplicado por 3 dá 9.900. Dividido por 220, qual é a corrente desses inversores? 45. Então deu. Então dá para partir o motor de 4.5, 3 inversores monofásicos em paralelos. Então já se sabe que híbrido de 3 fases tem menos capacidade do que o inversor híbrido monofásico equivalente. Então você teria que comprar 3 inversores e 3 baterias para ligar o motor de 4.5 CV monofásico. A desvantagem é que, olha para o gráfico aqui não tem 120 graus elétricos. Isso aqui os brasileiros não sabem, engenheiros, instaladores, eles instalam 3 inversores achando que liga motores trifásicos. Você não pode ligar motores trifásicos em 3 inversores formando uma rede trifásica. Aqui não é 120 graus elétricos, 180. 90 mais 90, 180. O 90 vezes 3, 270 aqui mostrando no gráfico. Aqui eu tenho 120 graus elétricos, 3 fases. Aqui é 120 graus elétricos, certo? 60 ciclos no sentido, 60 ciclos no sentido inverso. 120 graus elétricos. Então esse inversor aqui é 120 graus elétricos, trifase. Estes 3 inversores aqui não é 120 graus elétricos. Por isso que há desvantagens. Aqui, se fosse um motor trifásico, você não pode ligar nesse inversor trifásico. E você também não pode ligar o motor monofásico nesse inversor trifásico. E aqui você teria que comprar 3 inversores e 3 baterias para acionar o motor de 4.5, mas você não pode usar inversores trifásicos aqui. Então está aí a desvantagem, pessoal. Não adicione bateria a uma casa polifásica de 3 fases mais neutro. Já passei mais de 20 vídeos sobre inversores híbridos. O híbrido 3 fases foi um falso começo. É uma engenharia falsa que eu não coloco na minha casa. Inversores híbridos.
Não importa a marca, que não me interessa a marca de fabricante de inversores. Aqui é geral, é geral. Híbrido de 3 fases, um falso começo. Então, o que você deve fazer? Na aula passada, eu apresentei que o híbrido de 3 fases tem menos capacidade do que o inversor híbrido monofásico. Aqui está os cálculos que eu apresentei, ó. Uma prova matemática. Você vê que nós temos um inversor híbrido de 5, que eu apresentei, assista lá a aula passada, que é um trifásico de 5. É só a potência demandada por fase é 1,67, enquanto o monofásico ele é 2,89. Tá vendo aí? Como o inversor monofásico ele tem mais capacidade do que o inversor trifásico de potências iguais. Olha a diferença. O inversor monofásico é muito maior do que o inversor trifásico de potências iguais. Presta bem atenção. São dois inversores de mesma potência. O inversor monofásico ele é 73% maior do que o inversor trifásico. Por quê? Que é 73%. Se eu dividir 2,89 dividido por 1,67, só pode ser 1,73. Isso significa que dois inversores de potências iguais, um trifásico e um monofásico. O monofásico é maior 1,73 vezes do que o inversor trifásico. Tá aí a máquina mostrando. Certo? Mas nem por isso eu vou instalar esses inversores na minha casa. Por que que eu não instalo? Então, a seguir, eu vou mostrar para vocês e o mundo qual é. Eu já estou no ano 2030. Nós estamos em 2024. Eu já estou em 2030. Você ainda está lá na época de Getúlio Vargas. O Brasil está ainda lá na época de Getúlio Vargas. Eu já estou em 2030. Milhões de brasileiros está na época de Getúlio Vargas. Por quê? Porque os currículos escolares são obsoletos, antigo, daí é a mesma coisa, nunca mudou nada a educação do Brasil. Cada dia, cada ano que passa, pior a educação do Brasil. Então os currículos escolares do Brasil é muito ruim, obsoleto, atrasado. Eu já estou em 2030. Por que eu já estou em 2030? Eu estou mais avançado que os estudantes brasileiros. Por que estou adiantado? Aqui, ó. Vocês conhecem esse sistema solar no Brasil? Vocês não conhecem. Aqui tem inversor híbrido. Aqui tem inversor híbrido. Neste sistema solar aqui tem inversor híbrido. Não existe. Meu carro elétrico elimina bateria solar e inversor híbrido. Meu carro elétrico elimina bateria solar e inversor híbrido. O que é que eu preciso aqui no sistema solar? Eu preciso de inversor de frequência, pessoal. Eu preciso de inversor de frequência solar para acionar meus motores trifásicos. Não preciso de inversor híbrido. Inversores híbridos não foram projetados para funcionar motores trifásicos. Só vou precisar de painéis solares, inversor de frequência para me acionar meu motor trifásico e só preciso do meu carro elétrico, Nissan. Tá aqui minha bateria de corrente alternada, bidirecional. Vai corrente alternada, volta corrente alternada. Eu só preciso de 50% da rede elétrica pública para me carregar minha bateria. Os outros 50% alimentam aqui minha energia solar. Você vê que a rede está inativa, está aberta. Mas toda a minha casa tem energia de corrente alternada. Aqui não é corrente contínua, aqui é corrente alternada. Os meus motores estão funcionando. Inversor de frequência. Está funcionando porque a chave está aberta. Meu carro está alimentando meus aparelhos, ó. Aqui ar-condicionado, geladeira, televisão, tudo. Corrente alternada. Bateria gigante. Gigante, que ela dura 3 dias. Meu carro elétrico elimina bateria solar e inversor híbrido. Estou no ano 2030, tá aqui. Já estou no ano 2030. Você ainda está lá na época de Getúlio Vargas. Milhões de brasileiros, todas as universidades, todas as escolas técnicas estão na época de Getúlio Vargas.
Eu não estou na época de Getúlio Vargas. Eu já estou em 2030. Já estou em 2030. Preste atenção, nós estamos em 2024. Eu já estou em 2030. Por que estou em 2030? Porque eu tenho um carro elétrico, eu tenho inversor de frequência, eu tenho painéis solares. O que eu ainda quero mais? Você acha que eu vou encher minha casa de lixo? Você acha que eu vou jogar lixo dentro de minha casa? Inversores híbridos lixo, bateria lixo dentro de minha casa? Eu não aceito lixo na minha casa. Independência energética, a prova de Apocalipse. Vocês nunca viram. Isso aí é a prova de Apocalipse. A prova de Apocalipse. Inversor de frequência, carro elétrico com sistema de carregamento bidirecional. Só isso. Não precisa de inversor híbrido. Tá bom, pessoal? Então, eu vou encerrando por aqui. Dê um gostei. Olha aí, vocês usam a bateria para quê? Para aumentar a frequência e prejudicar os aparelhos elétricos. Vocês usam inversor híbrido para quê? Para aumentar a frequência e prejudicar os aparelhos elétricos. Olha, todo o sistema solar brasileiro está jogando sobretensão na rede, está queimando os inversores de frequência no campo agrícola.